Nós estamos a partir da página 146 do nosso livro, que é continuação direta daquilo que nós vimos na nossa última aula. Lembrando que os nossos capítulos, então, eles estão sendo divididos em partes por serem muito longos, né? Não dá para a gente, numa única aula, conseguir estudar um único capítulo de uma vez só. Então, vamos lá. Eu estou repartindo mais uma vez, ou compartilhando mais uma vez, o mapa da Europa, que é o mapa político. Duas coisas vocês precisam se lembrar sobre a Europa, né, conforme eu havia dito na semana passada. Muito importante que se lembrem que alguns países, como a Rússia e a Turquia, eles são divididos em mais de um continente. Uma fração está na Europa, uma fração está na Ásia. Porém, o que define se esse país vai pertencer à Ásia ou à Europa é a capital. Aonde a capital estiver, esse país vai ser sediado. No caso, tanto Moscou quanto Ankara estão no território europeu e, portanto, ambos os países, mesmo tendo frações do território na Ásia, são europeus. Também é importante vocês se recordem da diferença entre Europa ocidental e oriental. Falo isso mostrando um breve resuminho aqui, ó, do que a gente viu, então, na aula da semana passada. Na nossa última aula, a gente viu que a Europa possui 44 países, isso é o dado do livro, lembrando que, dependendo de quem faz o cálculo, pode ter alguns países a mais, se contarem aqueles que tentaram fazer a sua independência nos últimos anos. Mas, via de regra, a gente usa o dado do nosso livro didático, 44 países. A população arredondada é de 742 milhões de habitantes e que, em sentido geral, a maior parte do continente é composta de zonas mais planas. Ainda que haja cadeias montanhosas, a gente tem os Alpes, a gente tem os Montes Urais, ainda assim a maior parte do continente é plano. Tá? E a Europa sofre muito com vulcões em algumas áreas e atividades sísmicas, porque ela está colocada sobre várias placas tectônicas. Várias placas se encontram por ali. Que é uma das razões para o continente ter um formato tão diverso, né? Às vezes com uma bota de um lado, lá o outro país parece um monte de ilha recortada e tal. Pois é, por causa das atividades vulcânicas e sísmicas que vão quebrando o continente, dando esses formatos aleatórios. Quanto à Europa Ocidental e Oriental, é uma divisão política que veio da Guerra Fria. Lembrando que a Europa Ocidental é aquela parte do continente que foi dominada pela influência dos Estados Unidos e do capitalismo, enquanto a Europa Oriental é aquela parte que foi anteriormente dominada pela influência do comunismo e da antiga União Soviética. Até hoje é perceptível a diferença deles, né? A parte oriental é bem mais pobre do que a parte ocidental. Vimos também os principais rios, que são 6, e as cadeias montanhosas, cuja principal é a dos Alpes. E, por fim, que alguns rios são muito importantes na produção de energia hidrelétrica, especialmente o rio Volga, da Rússia, onde se produz a maior parte, ou a maior quantidade de eletricidade do continente. E não se esqueça, já vão fazendo os resuminhos aí de vocês, tudo isso que a gente tem visto, vocês podem ir depois colocando no trabalho, certo? Essa apresentação de slides aqui eu pretendo compartilhar com vocês, então, no portal. Maravilha, galera, estamos na página 146 e aqui nós vamos, então, para a nova etapa do nosso conteúdo, que é a questão, então, do clima e da vegetação existentes na Europa. Começo, então, com o mapa que está na página 146. Se ele não estiver bem visível, bem claro na imagem, vocês podem sempre utilizar o livro na mão de vocês. Como é que nós interpretamos esse mapa aqui, gente? A forma mais fácil, né, já que ele é um mapa de cores, é começar de cima para baixo. Por quê? Porque a parte de cima, o norte da Europa, é o que mais próximo está do Polo Norte. Então, está dentro da zona ártica. Ó. Essa linha pontilhada circular aqui, ó, é a zona polar. Então, quanto mais perto da zona polar, mais frio vai ser o clima. E quanto mais para baixo a gente vai, mais nós nos afastamos do polo, ou seja, mais quente vai ficando.
Então, para entender esse mapa é facílimo. Quanto mais para o norte, mais para cima dele, zona mais fria. Quanto mais para baixo, mais quente. Então, essas cores aqui, ó, por exemplo, ó, esse meio roxinho aqui, né, que ele está no norte, deve ser uma coisa muito fria. É só olhar aqui, ó. Ó, o roxinho que é polar. Pô, fechou? Né? Tá vendo? Se é polar, é frio. Depois, a maior parte do continente vai ser isso daqui, ó. Ou esse verde mais forte, ou esse verde mais claro. Que ambos são climas temperados. São versões diferentes de um clima temperado. Então, se vocês, inclusive, quiserem anotar isso, qual é o clima predominante? Ou seja, o clima de maior extensão na Europa? É o temperado. Mesmo que tenha um que é oceânico, outro é continental, ainda assim são climas temperados. Então, se vocês quiserem anotar, o dado importante desse gráfico é o clima predominante na Europa é o clima temperado. Depois do clima temperado, a gente vai ter o Mediterrâneo, ou de montanha, que é esse que pega a Itália, que pega uma parte da Espanha aqui, e esses carinhas de amarelo aqui, que são o semiárido. Semiárido é quase deserto, mas ainda não é bem deserto, tá no meio termo ali. Semiárido, ele é semi-deserto, né? Quase deserto. E normalmente o semiárido está associado a áreas de devastação da vegetação, onde o ser humano meteu a mão, estragou com tudo e criou quase um deserto ali. Então é isso, tá? Lembrem que a maior parte do continente é clima temperado. Para vocês entenderem o que é um clima temperado, pensem na comida. É uma comida temperada. Se a comida tem tempero, ela é mais gostosa, ela é mais saborosa do que uma comida sem tempero. A gente prefere comer uma comida bem temperadinha, porque é melhor. E é a mesma coisa com o clima. O clima, quando ele tem um temperinho, ele é mais agradável, ele é mais saboroso, tá, do que um clima que não tenha tempero. Então, quando nós falamos em clima temperado, é aquele que é agradável, porque a gente consegue perceber com clareza a mudança das estações. Quando é inverno, faz frio. Quando é verão, faz calor. Quando é primavera, a gente vê as flores desabrochando. Quando é o outono, a gente vê as folhas murchando e caindo. Então, quando a gente fala em clima temperado, as 4 estações ficam bem definidas, tá? Então, olha só, como eu disse, o clima europeu caracteriza-se por ser predominantemente temperado. O que é que influencia isso daí? Há vários fatores, né? Por exemplo, a latitude, que é a posição do continente no mapa, o relevo dele, o fato dele ter poucas montanhas, a maritimidade, que é a quantidade de mares que existem na volta, quanto mais mares, mais chuva, né? Porque é maior a formação de nuvens, a corrente do Golfo, que é aquele ponto do planeta Terra, tem uma corrente de ar, que a gente chama de corrente do Golfo, que muda muito o clima, e os ventos dominantes, que no caso vem do polo. Olha que curioso isso daqui, ó. Assim como politicamente a gente divide a Europa em duas, né, ocidental e oriental, também dá para dividir no clima. Sim, dá para perceber claramente que o clima ocidental é uma coisa e o oriental é outra. Para resumir a informação, o clima oriental é bem mais frio. Por isso que quando a gente estuda lá a União Soviética, ou a gente vê filmes, normalmente os russos usam aquele chapéu que parece um ursinho, né? Um chapéu bem quentinho, assim, que desce para as orelhas e tapa, porque é um friozão lá, enquanto a gente, na Europa Oriental, aliás, ocidental, a gente não vê aquele chapéu, né? Porque apesar de fazer frio, não é tão frio assim. Então, é um fato. Europa Ocidental, que pega Reino Unido, França, Espanha, Portugal, esses caras aí. Faz frio, claro, porque está no norte do mundo. Mas nem compara com o frio que faz na Letônia, com o frio que faz na Rússia. Pô, lá o frio é, nossa, né? Nem compara, é muitos graus abaixo de zero. Então, isso aí é bem visível, tá? Que a Europa Oriental é mais fria do que a Ocidental. Esse mapa aqui, ó, vocês não têm no livro. Copiem ele, façam uma foto e um print, porque ele é bem legal. Ele mostra, então, a divisão do clima no planeta Terra. E vejam que a Europa, lá que a gente estuda, está em verde. Duas formas de verde, né? Ambas estão no clima temperado, ó, o verdinho é o temperado.
Então, tem temperado aqui na América do Sul também. Ó. Inclusive, o Rio Grande do Sul, que está aqui assim, ó, é clima temperado. E a gente percebe isso pela localização deles, porque, olha só, a Europa está mais ou menos, olha aqui ó, o número, ó, 40 graus de latitude norte, enquanto nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente está mais ou menos a 40 graus de latitude sul. Então, as latitudes 40 graus, 30 graus, estão nas zonas temperadas do mundo. Bem aqui no meio, onde passa o Equador, é a zona tropical. E nós estamos, então, nas zonas temperadas. Por isso que o sul do Brasil lembra mais ou menos o clima da Europa. E a vegetação também, como a gente vai ver na sequência aí. Ok? Então, climas temperados predominam na Europa, mas tem outros também, como lá o polar, bem lá no norte, e outros um pouquinho mais frios, tá? Mas o predominante, então, é temperado, que é mais ou menos parecido com o do sul do Brasil aqui, por causa da posição do mapa. Então tá, minha gente. Vamos agora para a questão da vegetação. O que é importante que vocês saibam sobre a vegetação da Europa? Que ela vai seguir o clima, tá? Mais ou menos a lógica do clima, a vegetação vai parelho. O que isso quer dizer? Que onde faz muito frio ou muito calor, tem pouca vegetação. Porque as plantas não gostam de extremos, né? Se for muito, mas muito congelado o ano todo, não nasce nada. E se for muito, mas muito quente, muito deserto, areia, o ano todo, também não nasce nada. Onde é que vai ter mais florestas, então? No que é meio termo, né? Nem muito quente, nem muito frio. Então, a parte da Europa que é mais central, que é realmente a temperada, vai ter bem mais florestas do que lá no norte, ó, onde é a zona polar. Lá quase não vai ter florestas. Então, o que nós temos aqui de vegetação? Lembrem que eu falei do clima, que a gente consegue interpretar o clima de cima para baixo? A vegetação é parecida. Ó. Se a gente for olhar de cima, que é o mais frio, para baixo, que é o mais quente, dá para ver que a vegetação vai mudando. O mais próximo possível da zona polar, qual é a vegetação que tem? É essa de azulzinho escuro aqui, ó, que é a tundra. A mais fria é a tundra. Depois, a segunda mais fria, a floresta de coníferas, e depois tem as florestas temperadas ou vegetação mediterrânea. E lá na Rússia, lá pertinho da Rússia, na ex-parte soviética, nós temos esse amarelão aqui, ó, que são as estepes, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas aí para vocês. Lembrando, eu estou com o meu livro aberto aqui, ó, página 149, gente. Vocês têm cada uma delas, ó. Floresta temperada, conífera, tá tudo ali, ó. Página 150 também. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí. Eu vou então pela lógica do livro, ver que o livro ele não está seguindo essa ideia aqui ó, de começar do norte, ó, começar com a tundra e descendo. Não, ele está meio que espalhado. Mas não faz diferença, porque vocês vão entender igual. Então tá, floresta temperada, que é a maior, a predominante na Europa, já que o clima predominante é o temperado. Como é que a gente entende o que é uma floresta temperada? É fácil. Ó, se vocês quiserem anotar, podem anotar. Floresta temperada é aquela que fica marrom, murcha e cai no inverno. Tá? É bem como aqui, já que o nosso clima gaúcho é um clima temperado. A gente olha para as nossas árvores, na primavera elas começam a desabrochar. Mas quando chega perto do inverno, mais ou menos agora, elas estão murchando, tá? Estão ficando tudo marrom e as folhas estão caindo. Eu gosto de caminhar ali no Parque dos Macaquinhos, que eu vejo aquelas árvores, né, que tem aquelas folhas bem bonitinhas, né? Vocês devem já ter visto elas ali. Quando elas vão murchando, elas vão caindo. Então, isso é o típico sistema, o bioma de florestas temperadas. Nós chamamos elas de caducifólias. Tem aqui embaixo, ó, folhas caducam e caem. Daí o nome caducifólia. Então, quando nós falamos em florestas temperadas, ou árvores de clima temperado, são caducifólias. As árvores caducam, ou seja, ficam marrons, murcham e caem. Isso não significa que a árvore morre, muito pelo contrário. O fato de as folhas murcharem e caírem é uma forma de a árvore sobreviver, porque as árvores que não murcham,
elas só sobrevivem em climas muito quentes, tá? Elas só sobrevivem em climas muito quentes, porque a quantidade de seiva que as raízes têm que sugar e mandar para os galhos para eles ficarem vivos é muito grande. Então, o que isso significa? A árvore, gente, que murcha, ela hiberna. Ela faz o mesmo que algumas espécies animais. Quando faz frio, os animais já não têm mais tanta comida, eles encontram lá uma toquinha e hibernam, ficam meses dormindo. As árvores fazem algo bem parecido. Então, a floresta temperada, ela hiberna. As folhas caem para não precisar tanta seiva ser sugada, porque ela vai dormir mesmo, tá? Vai parar de circular tanta seiva dentro da árvore. Então, isso é a característica de uma floresta temperada. Ela murcha e dorme, hiberna. Tá? Então, está lá na Europa, a maior parte das florestas europeias são assim como aqui no sul do Brasil. Que tipo de árvore é característica desse tipo de floresta temperada? Carvalhos, bordos, faias, nogueiras, que são árvores mais altas, de médio e alto porte. O dado ruim é esse de baixo aqui, ó, que a floresta, infelizmente, foi bastante devastada pelos seres humanos, sendo substituída pela agricultura. Isso, infelizmente, é uma verdade. A Europa acabou devastando muito das suas árvores por causa da agricultura. Tá? É um dado muito negativo. Bom, a outra floresta que existe na Europa, ainda de alto ou médio porte, é a que nós chamamos de taiga. Na verdade, tem vários nomes para esse tipo de floresta aí. Ó. Tem 3. Então, ou a gente chama ela de taiga, ou de floresta de coníferas, ou ainda de floresta boreal. Lembrem da aurora boreal, que é as luzes que a gente vê esverdeadas ou avermelhadas no norte do planeta Terra, porque a quantidade de incidência de raios solares, mais o tipo de atmosfera presente, etc. e tal, permite a aparência daquelas luzes noturnas. Então, naquela mesma região, extremo norte do mundo, onde é a zona da aurora boreal, também é a zona da floresta boreal. Qual é a característica da taiga, ou floresta de coníferas ou ainda boreal? É a existência desse tipo de árvore aqui, ó, conífera, literalmente. Porque se a gente olhar, olha o formatinho, parece um cone. Olhem elas aqui, ó. Não parece um cone? Então é isso. Quando fala em conífera, é uma árvore que tem um formatinho que lembra um cone. Nesses filmes dos Estados Unidos, filmes de Natal, eles montam um pinheirinho cortando justamente uma árvore dessas, né? Uma conífera, que é típica dessas regiões mais ao norte do mundo. Na taiga, uma grande característica desse tipo de floresta é que o solo ele congela no inverno, mas ele descongela por completo no verão. Ou seja, dá para ver a terra, e a terra recebe luz solar. As raízes recebem o calor do sol, permitindo que essa árvore sobreviva. Vê que essa árvore não é caducifólia, ela não murcha. Por que ela não murcha, gente? Porque os galhos não são longos e as folhas não são grandes. Então ela não circula muita seiva e não gasta muita energia para irrigar os galinhos dela, que são bem pequenininhos. Se isso fosse um animal, seria o tiranossauro, né, com os bracinhos bem pequenininhos. Então, a conífera tem umas folhinhas bem curtinhas, o que permite que ela não precise morrer, não precise murchar no inverno. Então, ela consegue sobreviver porque o galinho é pequeno. Tá? Se o galho fosse grande, ela precisaria murchar para sobreviver. Então, essa é a característica dela. Ela congela totalmente. A gente consegue ver as fotos aí do inverno, que essa floresta fica totalmente coberta de neve, fica só o topo das árvores assim verdinho para fora. Porém, no verão, é necessário que o solo descongele por completo para ela receber os nutrientes. E aí ela sobrevive, ela se adaptou para ficar coberta de neve. O que não daria certo na floresta temperada, né? Se ela não murchasse, a floresta a temperada morreria. A estepe, gente, é o terceiro aqui, ó, da página 149. A estepe é uma coisa curiosa. É uma zona bem ampla, é uma zona bem ampla de grama. Assim, a gente olha lá no horizonte e não tem fim. Isso aqui é muito típico da zona temperada, que como a gente viu,
também existe aqui na América do Sul, nas zonas temperadas. Tanto que a vegetação de estepe a gente tem aqui também, inclusive no Rio Grande do Sul, só que nós damos outro nome. Então, para quem visita o extremo sul do Brasil, para vocês que já foram para a viagem do 7º ano lá para o Chuí, vocês passaram por uma zona, a gente olhava assim da janela do ônibus, nossa, tinha gado assim a perder de vista, tudo reto, vai longe lá, não tem muita árvore. Pois é, são as estepes do sul brasileiro. A única diferença é que nós damos outro nome, a gente chama de pampas. Os pampas gaúchos são exatamente a mesma coisa que as estepes europeias. É uma vegetação de planície, com poucas árvores, composta por herbáceas, ou seja, graminhas, tá? E às vezes uma ou outra pequena árvore ali. É uma vegetação bem típica, então, dessa latitude, ou seja, 40 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Na Europa, a maior parte das estepes fica na Rússia. Então, a Rússia tem muita zona ampla, muita zona longa, assim que a gente chama de estepes. Quando a gente estuda a história também, a gente vê que os europeus falavam muito dos cavaleiros que vinham das estepes, que eram invasores russos, né? Isso lá na Idade Média. Vinham muitos cavaleiros da Rússia, assim, fazer saques e tal, e voltavam para lá. De onde que eles vinham? Das estepes, né? Eles eram guerreiros que moravam nas estepes. E posteriormente eles foram chamados de cossacos. Vocês podem pesquisar na internet, né? Os cossacos russos, né? Eram soldados e tal, cavaleiros, que treinavam, tinham suas cabanas ali na zona de estepes. Então, é uma zona muito propícia à criação de gado, especialmente porque a existência de grama, de gramados, né? O pessoal consegue deixar cavalos, pode deixar o gado vacum, que são as vacas, pode deixar os equinos, os caprinos, né? Que são ovelhas, bodes, cabras, enfim, qualquer tipo de animal que paste pode ser deixado nas estepes. Razão pela qual hoje o Rio Grande do Sul também é um dos grandes responsáveis pela criação de gado no Brasil, porque a gente tem pasto mesmo, né? A gente tem os pampas aqui, que são as nossas estepes. Chegando mais perto, então, do final, a gente só tem mais duas vegetações para ver, a tundra e a mediterrânea. Bom, como eu mostrei lá no comecinho do nosso mapa, né, no primeiro mapa geral, a tundra é a vegetação mais perto do Polo Norte. Logo, vai ser a vegetação que mais vai sofrer os efeitos do clima. Porque a taiga, que a gente viu que é a floresta de coníferas, ela congela, mas no verão ela descongela totalmente. A tundra não. A tundra, o ano inteiro, sofre ventos gelados. Tá? Aqui, na tundra, não tem misericórdia o clima. Entendam isso. Tundra é uma vegetação que nunca vai crescer muito, tá? Olha ali, ó, cadê as árvores? Não tem. É tudo vegetação bem rasteira mesmo. Arbustinhos espinhentos, gramíneas, musgo, que é é uma espécie de vidinha vegetal minúscula que se gruda às pedras e ao pouco de terra que tem ali. Então é uma vegetação que nunca vai crescer porque o clima é muito inclemente. Tá? Quando é verão, a temperatura lá é -2. Quando é inverno, é -40. Tá? Sem exagero nenhum. Tá? O verão dos caras nunca vai passar de 5 graus positivos ali na tundra. E se chegar a 5 graus positivos, tá muito quente para a tundra. Então o tipo de vegetação ali vai ser sempre assim. Então olha só, a tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e as estações ali do ano sempre frias impedem o desenvolvimento de árvores. Nunca vai nascer árvores. Tanto que aqui diz, ó, que na tundra a vegetação é sempre arbustos, ciperáceas, que são plantinhas espinhentas, não é? Gramíneas, musgos e líquens. É só o que tem lá. Árvores a gente não acha. Então, se nós estivermos na Europa, a gente começa vendo árvores, à medida que vai indo para o norte, elas vão diminuindo de tamanho, até chegar nas florestas de cones, né, que são as taigas, as coníferas, e depois que passa a taiga, só tem grama e arbusto pequeno, não tem mais árvores, por causa do frio extremo.
Vejam que a palavra tundra vem do russo, que quer dizer literalmente região montanhosa sem árvores. Não tem árvores, porque é muito frio naquela região. Então, a única vegetação que vai ter é arbustinho pequeno. E por fim, minha gente, a vegetação mediterrânea é aquela que, como o nome já diz, fica na volta do mar Mediterrâneo, que já é uma vegetação mais exuberante, já tem mais árvores, já tem muito mais vida. Tanto que nessa foto aqui a gente vê bastante árvores de grande porte. Então aqui no mapa ó, a gente vê o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que separa o norte da África da Europa. Tá? O principal mar europeu é o Mediterrâneo. É um mar que há séculos é muito importante para a economia e para a cultura da Europa. Tanto que os romanos, na época da existência do grande Império Romano, eles chamavam isso daí de Mare Nostrum, que em latim quer dizer o nosso mar. Então, o Mare Nostrum hoje é o mar Mediterrâneo, que significa literalmente medi, meio, terrâneo, terra. O mar que está no meio da terra. Olha só, ele está realmente no meio de um monte de terras, né, da África e da Europa, como se fosse uma coisa no meio deles ali. Então, o Mediterrâneo favorece, tá, na volta dele, um tipo de vegetação mais rica, por causa da chuva que ele propicia, né? Porque de onde é que saem as nuvens? O sol bate na água, evapora, esse vapor d'água sobe e vai se condensando, formando nuvens. Então, toda a terra que está do ladinho do Mediterrâneo vai sofrer mais chuvas. Portanto, vai ter mais verde. Vai ser mais quente, é claro, do que lá no norte, onde tem a tundra. Portanto, vai crescer árvore e tal. Vê que nessa zona aqui, ó, nós temos uma parte da Espanha, da França, da Itália. Essa redoma aqui da Espanha, França e Itália é riquíssima, gente, em, por exemplo, vinhas, onde o pessoal faz os famosos vinhos italianos, franceses, tá, que ganham prêmios, que são muito caros. Nessa região eles fazem aquele queijo maravilhoso francês, eles criam os animais ali, cabras e tal. Enfim, a zona mediterrânea é maravilhosa, porque o clima é muito bom, o pessoal vive bem melhor no sentido de ter menos ondas de frio, nevasca e tal, quase não tem nessa região aí. Então, a vantagem é que o clima é muito bom. A desvantagem é que justamente por ser um clima mais agradável, ela vai ser muito mais povoada e, consequentemente, quanto mais pessoas houver, maior vai ser o desmatamento. Então é uma coisa que é ruim ao mesmo tempo que é bom, né? Porque o ser humano sempre vai procurar um clima mais agradável para morar. Pô, se eu posso escolher morar onde tem a zona mediterrânea, por que eu vou morar lá no meio da neve, na tundra, não é verdade? Então o pessoal acaba criando grandes cidades ali na volta, o que devasta a floresta. Tipo de árvore que tem ali, então? Azinheiro, sobreiro, oliveira, pinheiros, cedros, ciprestes, tem bosques. É muito bom. Os verões são quentes e os invernos são chuvosos e não tão frios. Digamos assim que a parte mais agradável do clima europeu é, então, nessa zona mediterrânea. Bom? Então era isso daí, gente. Está no livro, página 150, o clima mediterrâneo. Revisando então, antes que eu termine aqui, ó, floresta mediterrânea, então, é a parte mais agradável da Europa, porque o clima ele é mais ameno, tá? Não é nem tão quente nem tão frio. A tundra é o exato oposto, é o mais frio de todos, tá? Não cresce árvore lá, porque o ano inteiro é muito frio. As estepes são as planícies, é o equivalente aos pampas gaúchos. Se usa muito para criação de gado por causa, né, das gramas ali, né, que serve de pasto. É muito comum na Rússia. A taiga, que é a floresta de coníferas, é aquela que também sofre muito com o frio. A diferença em relação à tundra é que ela descongela no verão, e a tundra não descongela no verão. Já as florestas temperadas são aquelas que murcham. A gente chama esse tipo de floresta de caducifolha, ou caducifólia. As folhas ficam marrons e caem. Que a maior parte, então, do continente europeu é tomada por esse tipo de floresta aqui. Vimos que, por estar numa latitude apropriada, o clima, então, da Europa é predominantemente temperado. E tem duas partes, né? A Europa Ocidental tem um clima mais agradável e temperado do que o Oriental, que é bem mais frio.
E por fim, o clima tende a ser mais frio no norte da Europa do que no sul da Europa. Ok? Então, isso daí foi o que nós vimos na aula de hoje, o que eu tinha para comentar